Olá, graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria voltar a falar com você através deste canal. Quero convidar você a refletir junto comigo em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Nós vamos falar nessa oportunidade, Jesus nos ensina a viver. Com quem você está aprendendo a viver? Quem tem sido o seu professor? De onde você tem buscado os seus ensinamentos? Pense nisso enquanto oramos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te bendizemos, glorificamos e exaltamos o teu nome. E agora, Pai, pedimos ao Senhor que pela tua graça, misericórdia e amor, o Senhor fale a cada coração que vier ouvir esta palavra, que seja abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, queridas, amados irmãos, amigos, colegas, a carta de Paulo aos Filipenses, ela tem sido usada ao longo dos séculos como uma carta prática, uma carta fácil de ler, uma carta com grandes lições. E nessa oportunidade, eu quero compartilhar de maneira muito rápida e sucinta 6 lições que Jesus nos ensina nessa carta. O apóstolo Paulo, inspirado por Jesus Cristo, através do Espírito Santo, ele nos ensina essas lições. E a primeira lição que eu quero compartilhar com você está no verso 5. Há uma ordem para nós vivermos como Jesus. O versículo 5, o apóstolo Paulo fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não há só uma recomendação, há uma ordenança. Você que nasceu de novo, você que tem Cristo como Senhor da sua vida, você precisa viver nos ensinos de Jesus. O texto fala assim que nós temos que ter em nós, entranhado em nossas vidas, o ensino de Jesus Cristo. Ter o mesmo sentimento. Quais foram os sentimentos de Jesus? Jesus sentiu compaixão, Jesus sentiu amor, Jesus sentiu responsabilidade. E o texto fala que tem que haver em nós esses mesmos sentimentos. Sentimento de renúncia, de consagração, de dependência de Deus. A segunda verdade que eu quero compartilhar com você, Jesus nos ensina a viver uma vida de desapego. O versículo 6 nos diz assim, que Jesus, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, algo a que devesse se apegar. Jesus nos ensinou que a vida do cristão tem que ser uma vida de desapego. A única coisa que nós devemos nos apegar e nos agarrar é nos ensinamentos de Jesus Cristo, é nos mandamentos da palavra de Deus. Mas as demais coisas, nós não precisamos de viver orgulhosamente, nós não precisamos querer ser melhor do que ninguém, não precisamos querer ter muita coisa. Jesus, ele era Deus, ele não se apegou a isso. O que Jesus fez? Ele desapegou da sua glória, da sua majestade. Ele desceu para habitar no meio dos homens, para identificar conosco e trazer esperança para salvar as nossas almas. Você já foi salvo por Jesus? Jesus já transformou o seu coração? Jesus já fez morada no seu coração? Tem uma história que eu acho muito interessante, de uma garota que dentro da igreja, desde pequena, aos 8 anos de idade, ela falou que queria ser batizada. Depois que o pastor pregou numa determinada noite, ela procurou o pastor e falou: pastor, eu quero ser batizada. E o pastor foi lá e fez todos os ensinamentos doutrinários com aquela menina, ensinou tudo, e quando chegou o dia da profissão de fé, em que a igreja faz uma espécie de entrevista com o candidato ao batismo, várias perguntas foram feitas para aquela menina e ela respondeu a todas. Mas aí uma pessoa fez uma pergunta
um pouco diferente, perguntou para aquela menina: se algum dia o diabo bater na porta do seu coração, o que você fala para o diabo? Ela falou assim: não falo nada. Eu peço Jesus para abrir a porta e expulsar ele, porque Jesus que mora no meu coração. A resposta daquela menina fez a igreja vibrar, fez a igreja alegrar, e ela foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você já fez a sua pública profissão de fé? Você já entregou a sua vida nas mãos de Jesus? Se você entregou sua vida nas mãos de Jesus, eu desafio você a viver como Jesus, uma vida de desapego, de não querer grandeza, de não querer vaidade. A terceira verdade que eu quero compartilhar com você nessa oportunidade, nos ensinos de Jesus, o que ele nos ensina no nosso viver? Jesus nos ensina a esvaziarmos. Veja no versículo 7, como diz a palavra de Deus. Mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Jesus, como eu já disse, desceu da sua glória e veio habitar conosco. Isso é o esvaziamento. Muitas vezes, algumas pessoas, por causa do seu conhecimento bíblico, por causa da sua oratória, da sua experiência espiritual, ela pode ser tentada a achar que é grande. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos a esvaziarmos. Quanto mais nós nos esvaziamos, mais Deus, através do Espírito Santo, nos enche. É assim que somos mais que vencedores. E a quarta lição, quarta verdade que eu quero compartilhar com você sobre o que Jesus tem nos ensinado no nosso viver, Jesus nos ensina 3 coisas: a humildade, a obediência e a morrer. Jesus ensina humildade, obediência e morte. Veja comigo no versículo 8. O texto diz assim: assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Hoje, nós estamos no mês de abril, considerado o domingo da ressurreição, o domingo de Páscoa. Nós temos visto encenações nas igrejas, mensagens nas redes sociais. Nós temos refletido em nossas igrejas sobre a Páscoa verdadeira, sobre o sangue de Jesus derramado no lugar de pecadores. E esse verso 8, ele nos ensina estas 3 lições: humildade, obediência e morte. Veja o que Jesus diz, o que Paulo diz que Jesus fez. Primeiro, ele humilhou a si mesmo. Muitas pessoas choram desesperada porque foram humilhadas por outras. Neste caso, Jesus, ele mesmo se humilhou. Embora muitas pessoas também o tivessem humilhado, mas ele tomou a decisão primeiro do que todos, ele humilhou a si mesmo. Ele veio ser homem, ele veio sentir as nossas dores, experimentar tudo aquilo que nós experimentamos, para dizer que ele identificou com nós. Isso é humildade, mas ele também nos ensina a obediência, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Quando ele foi servo, ele estava demonstrando para nós como ser obediente a Deus. Você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador e tem obedecido a Ele? Tem sido um servo obediente de vida consagrada no altar do Senhor? E a terceira verdade que ele nos ensina nessa lição é como morrer. O versículo 8 continua dizendo: sendo obediente até a morte e morte de cruz. A morte de Jesus na cruz é o maior símbolo da nossa vitória. É a maior conquista da igreja, porque foi na cruz que Jesus pagou o maior de todos os preços. Porque lá em Deuteronômio está escrito que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus fez maldição por nós, em nosso lugar, para nos resgatar,
para nos transformar, para mudar as nossas vidas. Então eu desafio você a não viver uma vida comum, não viver como se Deus não existisse, mas viver como servo de Deus, de uma vida consagrada à presença de Deus. Que Deus possa ensinar a você, através dessa palavra, a viver humilde, a viver obediente e a preparar para a morte, com cabeça erguida, com o coração obediente, com a alma sincera na presença de Deus. A quinta verdade que eu quero compartilhar com você está nos versículos 10 a 11. Jesus nos ensina a aguardar a sua volta. Veja comigo o que diz os versículos 10 e 11. Para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui o apóstolo Paulo abriu as cortinas e mostrou o que vai acontecer no final dos tempos, quando toda a humanidade, aqueles que estão vivos e aqueles que já morreram, os mortos vão ressuscitar, diz a Bíblia, e os que estão vivos também vão estar ali de pé. No grande dia do julgamento, onde cada ser humano na face da terra vai comparecer diante do tribunal de Jesus. Diante do tribunal de Jesus, a Bíblia diz que ele vai separar os cordeiros para um lado e os bodes para o outro lado. A pergunta que eu faço para você é: você está preparado para o julgamento desse dia final? Você está preparado para ouvir Jesus declarar a sua sentença? Você está preparado para encontrar com Jesus e morar na eternidade ao lado de Deus? Ou você não tem preocupado com a sua vida e talvez você tenha caminhado a passos largos para o inferno? Eu convido você a aguardar a volta de Jesus com segurança, aguardar a volta de Jesus com fé, depositando a sua confiança em Jesus. E a sexta verdade que eu quero compartilhar com você: Jesus nos ensina a valorizar o nosso nome. O versículo 9, eu pulei ele propositalmente, nos diz assim: por isso Deus também o exaltou com soberania e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome. Os versículos 5 ao 8 descrevem a humildade de Jesus. Mas no versículo 9, o apóstolo Paulo fala que ele foi exaltado, ele recebeu um nome especial. E isso nos ensina que o nome de Jesus é um nome precioso. Mas eu estou trazendo essa lição para identificação conosco. Então eu convido você a ir comigo em Apocalipse, capítulo 3, que você vai ver que o seu nome também precisa ser valorizado. Apocalipse, capítulo 3, versículos